Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre alguns livros e alguns filmes que usam religiões não brancas para representar os demônios. Agora roda a vinheta. Ser levado a sério virou piada. Muito hot, vocês não estão entendendo, eu leio muito. Vocês acham que isso é ruim? Pois eu vou falar de uma coisa que é pior ainda, gente. Tô me sentindo pessoalmente atacada nesse podcast. I'm so sorry! Eu acho que mais do que erro da personagem foi erro da autora, assim, tipo, por quebrar o clima que ela estava construindo na história. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Olá, adoradores e não adoradores do Cramunhão! Vocês que já ouvem esse programa há mais tempo sabem que eu sou apaixonada pelo livro O Exorcista de William Peter Blatty e que eu assisto muitos filmes, séries e leio muitos outros autores que escrevem sobre demônios. E até aí tudo lindo, né? Porque cada um com suas preferências e cada assunto do subgênero do terror tem para todos os gostos, desde demônios misturados a slasher, como a Morte do Demônio, tanto o original de 1982, eu acho, e o mais recente, e o remake de 2013. E demônios inclusos no horror psicológico, como... Ai, meu Deus, esqueci agora o nome do filme que eu ia exemplificar, mas eu acho que se chama Maldição do Sono. Se eu não me engano, é isso o nome do filme. Estava na Netflix até pouco tempo atrás. O problema começa nesses filmes e nesses livros quando alguns autores, ou alguns roteiristas, ou alguns diretores passam a fazer uso de símbolos, ritos e denominações de religiões não brancas como objetos de representação do satanismo. E para discutir esse problema de uma forma bem diversificada e trocar experiências sobre o assunto, hoje eu estou acompanhada da pesquisadora na área de representatividade infantil no horror e influenciadora digital, que já participou comigo deste programa anteriormente, Vicky. Oi, gente. É um prazer estar aqui de novo. Do escritor nordestino de horror e fantasia, Litelton Firmiano. Olá, gente. E do autor de horror e terror, Caio Lima. Oi, gente. Muito feliz de estar aqui pela primeira vez. Hein? Convidados, sejam bem-vindos. Obrigada pela ajuda que vocês estão me dando hoje e mãos à obra. Bom, infelizmente eu cometi o vacilo de não conseguir ler nada sobre demônios neste ano ainda. Então eu vou citar aqui hoje material literário, uma espécie de enciclopédia sobre a criação da figura demoníaca em obras literárias. E o restante da minha fala vai citar como exemplos alguns filmes antigos e recentes que tratam do assunto. O livro que eu vou citar agora se chama O Demoníaco na Literatura. Ele é composto por um conjunto de autores, tá, gente? Por isso que eu não estou citando o autor logo em seguida. E pertence à editora EduPeb. E é um livro brasileiro. Inclusive, boa parte dos autores que ele cita como referência dentro do livro são brasileiros também. Então, eu acho que vale a leitura de todo mundo que quer aprender a escrever horror sobre demônios ou se quer apenas estudar sobre o assunto. Em um dos primeiros capítulos desse livro, ele dá uma grande introdução bíblica sobre quem é o diabo, começando desde Gênesis até o livro de Apocalipse. Quais são suas formas de manifestações presentes nesse livro, desde a primeira aparição dele como a serpente no Jardim do Éden, até a última aparição dele como a besta encarnada, com o número 666 na testa, e andando entre os humanos no dia do fim do julgamento final. E também quais nomes essas manifestações recebem. Até porque dentro mesmo da Bíblia, o diabo recebe inúmeros nomes. Ele é Satanás, ele é Lúcifer, ele é a serpente e ele é o bode expiatório. Então, todas essas aparições fazem parte de um ser só. Mas na primeira parte isso não fica claro, isso só fica claro
bem depois. Logo depois de fazer essa gigantesca apresentação, ele começa começa uma caminhada desde a Idade Média até o século XX, com o diabo aparecendo como um forte antagonista em muitos livros através dos tempos. Ele sempre estava pronto para contrapor o papel dos heróis em todos os sentidos possíveis, seja inspirando as ações de um vilão específico ou aparecendo em sua forma completa para desvirtuar homens, mulheres e crianças em seus momentos de fragilidade. A partir daí, a gente pode entender que a ideia de Satanás como responsável e ou influenciador de todos os males vem de uma mistura de livros inseridos na Bíblia e outros livros escritos ao longo da história da humanidade e mais tarde interpretados por filósofos e teólogos. Agora, no ponto de vista da associação de religiões não brancas ao satanismo, esse movimento de demonização começou com a concepção de que tais crenças eram praticadas por pessoas consideradas como subalternas ou inferiores, sendo elas pessoas pretas, os povos romanes, pessoas indígenas, mulheres que não aceitavam a submissão ao patriarcado. E aqui eu estou usando para compor essa fala as palavras de um especialista no assunto, que é o professor Lincoln Jesus Alencar Pereira. Ele escreveu um grande texto sobre isso, inclusive, que eu vou deixar o link da fonte, de todas as minhas fontes, para vocês aí na descrição desse episódio. E o grande problema de ter uma visão como essa, de que tudo que é crenças de um povo considerado subalterno, é que isso começa lá na colonização. A colonização que os povos brancos fizeram em cima desses povos, que mais tarde foram considerados inferiores, perpetuou ao longo dos anos a associação direta de tudo que não fazia parte do credo dos brancos, que era a cristianidade, vamos dizer assim, como coisa do demônio. E tal discurso é usado até o dia de hoje por alguns padres e alguns pastores em grandes e pequenas congregações ao redor do mundo. Eu acho que eu nem preciso citar quais congregações aqui, tá, gente? Eu acho que eu vou me eximir dessa culpa. Um exemplo bem escrachado que eu posso dar disso dentro do mundo dos filmes é o filme estadunidense Jezabel, de 2014, onde uma mulher sofrendo de uma deficiência temporária, ela está em uma cadeira de rodas porque ela sofreu um acidente de carro e quebrou várias partes das duas pernas dela, se muda para viver em uma casa com seu pai no interior da cidade e acaba sendo assombrada por pesadelos e fantasmas. O problema desse enredo começa quando, com 22 minutos de filmes, tais aparições começam a ser explicitamente demonstradas como partes dos símbolos e dos rituais usados na religião de matriz africana originária do Haiti, conhecida como voodoo. E todas essas coisas originais dessa religião são apresentadas no filme de uma forma distorcida e maligna, como se não existissem boas pessoas que praticam a tal religião, e como se todos os negros que moravam próximos à casa onde já estava vivendo quisessem torturá-la e matá-la. O engraçado desses filmes que aparecem esses símbolos e tudo mais é que eles nem apresentam um significado por trás dos símbolos que estão ou desenhados em parede ou em livro. Eles só simplesmente saem aparecendo, saem tacando, assim. Exatamente. E, tipo, a cena primal, que é a primeira cena onde aparece esse símbolo, ela é muito, muito engraçada, entre aspas, gigantescas, assim. Porque, tipo, ela tá sonhando, e no sonho dela, ela tá deitada numa maca de hospital, rodeada por enfermeiros pretos. Detalhe, todos os enfermeiros são pretos. Aí um desses enfermeiros coloca uma máscara de oxigênio nela, só que de dentro da máscara de oxigênio começa a espirrar um líquido preto, muito parecido com sangue, mas não é o sangue de uma pessoa humana normal. E aí tenta sufocá-la. Quando ela acorda desse estágio do sonho, ela vê um homem velho com parte do rosto queimado, sentado de frente para um altar cheio de símbolos que pertencem ao voodoo. Então, assim, tudo dentro do filme que assombra a Jezabel gira em torno da religião africana como algo maligno, entendem? Se falar da cena muito emblemática, onde ela vai investigar da onde que os pesadelos dela estão vindo, e ela acaba chegando em um altar, onde
foi realizado o ritual. E quando ela consegue chegar nesse altar, no filme é chamado de igreja, mas eu não vou dizer que é esse o termo certo. Quando ela consegue chegar no templo onde foi realizado esse altar, ela vê os indícios ali e ela fica completamente apavorada e começa a tocar aquela trilha sonora tensa, né? Tipo, vai sair um bichão daí. E aparece um grupo de homens negros vestidos como caçadores. Um deles está usando uma arma enorme e eles começam a bater nela e no amigo dela que tá com ela. Tipo, sumam daqui, saiam da minha terra, com esses dizeres. E quando ela implora que eles parem, que não é culpa, que ela não quer depredar nada e etc., você percebe que o filme todo, durante as 2 horas de filme, o diretor tá tentando enfiar na sua cabeça que ela é uma branca coitada e que os negros são todos malignos que estão tentando infernizar a vida dela para o que ela não fez. Mas, Rai, tipo, isso é uma coisa que a própria Robin Coleman, ela fala muito em Horror Noir, que é, tipo, pra mim é a bíblia da academia de terror, porque ela fala que desde mais ou menos assim, finalzinho dos anos 70, comecinho dos anos 80, rola muito essa lavagem cerebral que acontece por meio do horror mesmo, dentro do gênero de horror, de falar que, enfim, os pretos ou eles estão ali servindo como sacrifício para salvar as pessoas brancas, ou eles estão lá com as suas religiões super desconhecidas e complexas e satânicas, e, tipo, é uma coisa que, infelizmente, se a gente vai parar para ver, Sim, não mudou muito nesses últimos 40 anos. Sim, é uma coisa que deixa a gente, tipo, muito ferrado das ideias, que é justamente isso, que é uma coisa que começa lá atrás, tipo, a representação das pessoas negras, né? Enfim, sei que não é tão exatamente esse o ponto do episódio, mas é como se as pessoas negras dentro do horror, elas servissem apenas para serem vilões, assim, né? Não só no horror, mas principalmente no horror. E a questão da religião, que muitas vezes é uma coisa que assusta muito, né, os cristãos, é usado como um artifício que, enfim, funciona muito bem, felizmente, né, para as pessoas que se recusam a conhecer outras religiões, a entender que, tipo, é uma religião como qualquer outra, né, tem seus ritos e tem os seus deuses e tem as suas entidades e tem todas as suas regras, tal qual existe no cristianismo. E, enfim, dá muita raiva quando a gente para pensar que é uma parada que acontece desde, sei lá, o século XIX, quando iniciou o cinema. Pois é, e pra finalizar, eu vou contar logo o fim do filme, porque dane-se se vocês vão assistir isso ou não. Meus mais sinceros, dane-se, mas eu preciso contar o fim desse filme. O fim do filme a gente descobre pelo fantasma da mãe da Isabelle, que morreu. Logo no início do filme já é escancarado que ela morreu. Que a mãe da Isabelle, que eu não sei o nome da mulher, então eu vou chamar de mãe, tá? A mãe, ela tinha um caso com um dos empregados da casa, e o empregado da casa era negro. E o nome dele era Moisés. Eles transavam, conversavam, comiam juntos, tudo isso quando o marido não estava em casa. Aí a mulher apareceu grávida. No dia do parto, a criança nasceu preta. E era uma menina. Aí, beleza. Trouxeram a menina para casa, mas é lógico que o marido e dono da casa sabia que a filha não era dele. Então, assim, ele tentou primeiramente convencer a menina para adoção, pediu o divórcio, fez um escândalo, mas a mãe não aceitou, se rebelou e não aceitou. No fim das contas, o marido, que é dono da casa, pega 2 pedregulhos, bota a menina dentro do carrinho de bebê e joga a menina no rio. Ele matou a criança, matou o pai da criança, que era empregado da casa. Ele deu um tiro no cara e tacou fogo na casa do cara. Essas ações inspiraram o suicídio da mulher dele. E para encobrir o crime, ele adotou uma criança branca e nomeou essa criança branca com o mesmo nome da criança preta que ele havia matado. E criou a menina como se ela fosse filha dele. E depois deu ela para a tia terminar de criar. Então, assim, eu acho que vocês entenderam qual é a proposta desse diretor, né?
E Eu a preciso proposta explicar. dele é me deixar muito bravo, ele conseguiu, mas sim, as entrelinhas não são tão entrelinhas assim. Porque pra mim tá Não, é muito bem explícito. Muito explícito. Cara, e assim, a cena final do filme, ai, se eu falar aqui, eu acho que eu vou explodir. Mas assim, se vocês tiverem a fim de passar raiva, assistam. Não tô proibindo ninguém. Outro filme que eu posso dar de exemplo pra esse episódio é Canibais. Esse tá disponível na Prime Video, aberto aos 4 cantos para quem quiser ver. Se eu não me engano, esse filme é de 2015, mas tem que confirmar isso, porque eu não lembro direito de que ano ele é. E dentro da trama, a gente tem uma aldeia indígena. Só que eu não vou conseguir informar para vocês que aldeia indígena é essa, que povo indígena é esse, porque o filme não informa também, tá? A aldeia só tá lá. Agora, explicar que aldeia Não, é essa. já começou assim. Já começa assim, de início. Quem são esses caras que eles dizem qual é a floresta, mas eles não dizem qual é a aldeia. Eles só dizem que é um povo pré-colombiano. E você que se vire com essa informação. Como assim? É isso. Um grupo de jornalistas viaja para o interior do Peru para gravar um documentário sobre a criação de um resort. E eles são ativistas pelo meio ambiente. E eles querem gravar esse documentário para demonstrar o quanto esta empresa que está sendo responsável pela criação desse resort está desmatando a floresta e causando e tornando a vida dos indígenas que estão lá presentes impossível de ser vivida. Porque as máquinas que eles usam contaminam as águas dos rios que correm por ali. O ato deles matar árvores destrói o habitat de muitos animais e ainda depredam a casa desses indígenas. E falar nas constantes invasões que a aldeia sofre. Dentro do filme é até citado que houve um caso de estupro de uma menina indígena por parte de um dos capangas dos empresários. Só que, ao lado desses jornalistas, tem uma espécie de guarda florestal ali, que é a funcionária municipal do governo, que está ajudando eles a viverem lá dentro da floresta, acampados, e está sendo meio que o intérprete deles com os indígenas. Um belo dia, esse cara é subornado pelos empresários, e ele trai a confiança desses jornalistas, fazendo parecer com que os jornalistas também são culpados pelas desgraças que os indígenas estão vivendo. E não deu outra. Os jornalistas são sequestrados com parte do grupo de empresários para dentro da aldeia, enjaulados e sucessivamente depois eles são devorados por esses indígenas, que é revelado no momento desse filme que eles comem carne humana. Antes disso, o filme não se preocupa em explicar o que é a antropofagia, que é o rito indígena onde indígenas adquirem habilidades e preceitos através de seus parentes, ingerindo a carne deles após que eles falecem. Não se preocupa em identificar qual é o povo indígena que está sendo retratado, que é o povo maia. Retrata esse povo num país errado. Isso tudo que eu tô dando pra vocês é informação posterior, tá, gente? Que eu achei depois que eu assisti o filme. Eu tô rindo de nervo. Eles falaram que eles são povos pré-peruanos, é isso? Pré-colombianos. Pré-colombianos, ah tá. E ainda erraram, gente, como assim? Eles fizeram questão de falar isso Sim, pra também enfim. ser. Aí retratam um povo errado, no país errado, com a denominação errada. Não explicam a natureza do ritual, que é demonstrado no início do filme. E tratam a natureza do ritual, que é demonstrado no fim do filme, como uma vingança desproporcional feita contra pequenas pessoas brancas inocentes que só estavam, no fundo, querendo ajudar. Meus exemplos estão dados. Eu passo a palavra para a Vicky. Gente do céu. O foda, às vezes... Ai, perdão pelo palavrão. Mas o complicado... Vai embora. Mas o complicado, muitas vezes, dos filmes de terror é que o pessoal não faz, assim, né? O pessoal, geralmente a galera branca que faz terror, né? Não faz nem o mínimo, assim, não faz o básico da lição de casa pra fazer um filme de terror, sabe? Minimamente aceitável. E... Ai, fiquei muito brava, assim, com esse filme. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com o filme, acho que do Eli Roth,
Mas então, enquanto você tava falando, parecia que tava falando do Inferno Verde, do Eli Roth. Os dois são bem similares. E, enfim, também retrata, né, Eu acho que no Brasil o Inferno Verde é chamado de Canibais. Tenho Pode quase ser que sim, certeza. né? Pode ser, Eu também achei que fosse o Inferno E Verde. eu conheço como Canibais, eu não conheço como Inferno Verde esse filme. Então pode ser isso. Eu pesquisei aqui isso são canibais. Então é Inferno isso. Verde. É isso. É Green Hell, Canibais, é a mesma coisa. The Green Inferno. Green Inferno. Ah, então é isso, né? Eu tava pensando no filme certo. É isso. Porque, enfim, eu assisti esse filme também, tipo, muitos anos atrás, antes até de eu sonhar em pesquisar terror, estudar terror e entender a história do gênero. E foi horrível, assim. Foi péssimo mesmo. E, tipo, é um filme que eu sei que eu não vou reassistir porque eu não quero passar raiva. Mas, enfim, como eu tava falando, né? Infelizmente, dentro do horror, parece que as. Parece não, né? As religiões não brancas, sejam de matriz africana, seja qualquer outra religião pagã, assim, né? Que tem algum resquício, às vezes, de. Enfim, acho que só os ritos greco-romanos que fogem dessa demonização, mas se a gente procurar direitinho, deve ter em algum lugar alguma coisa do tipo. Mas religiões que são celtas, religiões nórdicas. Não, acho que religião nórdica também, né? As mitologias nórdicas, elas também têm Mitologia desculpa. nórdica, principalmente, é muito demonizada. A Oi? nórdica, principalmente, Desculpa. é muito demonizada. Desculpa me intrometer, mas eu lembrei agora do filme Minotauro, que é sobre o Minotauro e é um filme de terror. Ah, sim, sim. Eu acho que A o gente Minotauro. tem eu não sei se eu posso citar ele como referência total aqui, mas a gente tem o Wicked Man, ou o Homem de Palha, né? Ah, sim, sim, total das religiões celtas, né? Enfim, Isso, a gente tem até o Midsommar aí, né? Super recente, que, enfim, quando a gente vai olhar bem, bem em todos os detalhes, né? É bem complicado, mas, enfim, a gente sabe que cultos existem e, né? Às vezes os cultos, porque são praticados por pessoas brancas, eles não são vistos como algo tão ruim assim, né? Mas às vezes quando vão ser retratados, eles são colocados como uma das piores coisas que existe no mundo. E poucas vezes falam sobre os cultos, né? Que são essas seitas, esses grupos, que rola total uma lavagem cerebral, e poucas vezes falam sobre os americanos, né? Os estadunidenses. Geralmente é só né, da Europa, sei lá, alguma coisa oriental, essas coisas também. Enfim, como se os pobres estadunidenses nunca fizessem nada que se aproximasse da própria definição de demoníaco. Quando vai falar dos estadunidenses, na verdade, a demonização fica com os povos originários. Sim. Os povos nativos americanos. Sim, é sempre. Tem uns trocentos filmes de cemitérios indígenas que estavam ali, que o cemitério vem e as almas deles vêm e acabam matando os brancos. E que é toda uma questão de, tipo, grande vingança, porque, enfim, os colonizadores ocuparam essa terra, era uma terra sagrada, e agora ela é assombrada e tudo mais, e, tipo, acaba que, por mais que não demonize tanto, né, não fique falando, é entidade tal, demônio tal, é por causa, né, de tal povo indígena, de tal povo originário, fica aquela coisa, né, que a gente já tem bastante enraizado por causa da cultura pop, que é que, enfim, se não é da igreja, né, se não é da igreja cristã, provavelmente vai estar ali para possuir o seu corpo e destruir a sua vida. Então, eu acho bem problemático. Uma das coisas que mais está me incomodando no terror ultimamente, que, enfim, terror sobrenatural era uma das coisas que eu mais gostava, mas aí hoje em dia tá me empapuçando essa ideia de que tá tudo uma merda. Cara, mas aí a religião cristã, né? Tipo, a religião cristã e aí os exorcismos e Deus e a Trindade e tudo mais vão salvar você. E, tipo, não é exatamente assim que acontece, né? A gente sabe. Não mesmo. E, enfim, falando um pouco também sobre um livro que nem eu lembrava que eu já tinha lido, de tão que ele foi para mim, justamente por toda essa questão do voodoo, né, que a Rai comentou sobre o Jezebel, do voodoo, é o Coração Satânico, do William
Hortzberg. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Não sei como. Isso, outra porra, esqueci. Eu tinha esquecido desse filme. Então, eu esqueci total. Eu nunca assisti o filme, mas eu esqueci totalmente que Eu eu li já esse assisti livro. umas 2 vezes. Então, eu li esse Era o livro. era o que eu ia citar, inclusive. Angel Heart, Eita. né? Isso. Perdão. Perdão, roubei seu título, mas eu tava aqui me preparando para fazer a participação e aí eu lembrei do nada desse livro, porque, enfim, eu li e pra mim foi uma coisa que, sabe, eu podia não ter lido, né? Toda essa questão da presença do voodoo e de tudo mais, e que gira muito a questão do demoníaco e do sobrenatural, gira muito em torno do voodoo. Quando eu paro pra pensar nisso de novo, eu fico, ai meu Deus, que coisa mais triste. Então, pegando o meio que o gancho que a Vicky deixou de Angel's Heart, né? Foi incrível você ter citado isso, porque quando a Rai me convidou para fechar a mesa nesse podcast, foi a primeira coisa que eu lembrei foi de Coração Satânico. Na hora eu citei Rai, Angel's Heart, que na hora eu tava esquecendo qual era o título em português, né? Enfim, uma coisa que é interessante observar é como a parte da... Porque a maioria dos produtores, né, tipo, além de brancos, eles são ou pertencem a algum tipo da base do cristianismo, seja evangélico, católico e tal. E sempre, em todos os vieses, o inferno, ou o diabo, ou o demônio, é sempre os outros. E a religião cristã, ela acaba chegando como mesmo tipo, aquela salvadora. E eu pensei muito, como citei anteriormente, né? Isso nos povos nativos americanos, porque ali no final dos anos 70 foi quando começou a ter um boom desses filmes que sempre falam de existe aqui um cemitério indígena, você está invadindo esse cemitério indígena, e como a própria Vicky falou, é como se fosse esse medo da vingança do genocídio, porque é como se o norte-americano ele soubesse que o seu povo anteriormente cometeu um genocídio daqueles povos e agora eles têm o medo dessa grande vingança. E isso ficou bem claro, tipo, logo depois que surgiu, se eu não me engano, em português é o Roi Amityville, que apesar de Amityville, a casa mesmo, a casa que existe, não foi construída em cima de um cemitério indígena, isso foi relacionado tanto em livro quanto em filme e meio que causou o primeiro boom dessas produções que sempre vão retratar de um cemitério indígena. E a gente pode encontrar isso, por exemplo, em alguns livros do Stephen King, que o Stephen King, de vez em quando, principalmente nos seus livros pré-anos 2000, sempre vai falar de algum povo, que não é o branco, que está causando aquele mal. Tipo, apesar de ter aquele viés, tipo, o branco que está invadindo, mas o antagonismo dos livros ainda é essa religião não branca. Como no Cemitério, o próprio Cemitério, né, o próprio livro Cemitério. Tem também A Maldição do Cigano, que, inclusive, deixa aqui a curiosidade que no original é thinner, algo mais parecido como Cada Vez Mais Magro, que é o plot, a maldição que é jogada no protagonista, mas que chegou no Brasil com a Maldição do Cigano, já que quem joga essa maldição no protagonista é alguém do povo romani. E na última edição, que foi lançada no Brasil, eles inclusive tiraram a palavra cigano do título, que nem existe no original, mas que não deixa de deixar o original problemático, tá, gente? Ainda tem esse problema. De novo, o povo romani ele está agindo nesse livro como uma espécie de vingança a essa pessoa branca que o atropelou, né? Na história, tipo, esse personagem atropela e ele joga uma vingança nesse personagem. Enfim, mas, de novo, o antagonista é sempre esse povo não branco. E no cemitério... Pode falar. Só queria falar um pouquinho sobre essa questão do povo cigano, que foi outro livro, assim, quando a Rai me convidou, eu fiquei, meu Deus do céu, eu leio tanto sobre isso, não tô lembrando de nada, e eu lembrei do Ultra Carne, que é um livro nacional, né, do César Bravo, e eu li ele esse ano, e aí me deu um gostinho meio amargo na boca, justamente porque os grandes vilões dessa história
são ciganos, tipo, é uma criança cigana, inclusive. E aí eu fiquei, gente do céu, por onde a gente tá indo, sabe? E me incomodou demais, porque é sempre essa coisa do povos que muitas vezes não aceitam, né, que pessoas de fora conheçam, entrem e, né, façam parte. E aí parece que a forma da pessoa branca meio que revidar essa questão mesmo dessa privacidade, de serem povos muitas vezes muito reservados, parece que o troco é falar, então, se vocês não deixam a gente entender vocês, só pode ser porque vocês são demoníacos, né? E me incomoda demais, assim, e não é, às vezes, quando a gente tá falando, a gente muitas vezes fala do terror de fora, né? A gente fala muito do terror estadunidense, mas às vezes quando a gente entra em contato com alguma coisa nacional, assim, dá aquela pegada brava no coração. Inclusive, é uma reivindicação dos povos indígenas, né? Que alguns seres, como o Saci, Curupira, Boitatá, eles estão sendo usados ultimamente como de uma forma bem desrespeitosa, tanto do ponto de vista do antagonismo, quanto, enfim. Essa figura antagonista por trás do C me lembra também algo do Cemitério, de Stephen King, porque no livro, isso não tem no filme, mas no livro aparece o Wendigo, que é uma figura mitológica que é uma figura presente no folclore do povo algonquiano. E que ele aparece no livro como esse grande ser, a grande causa de todas as desgraças que estão acontecendo naquela família, naquela cidade em que o livro se passa, né? Sim, e a parte do Indigo, juro que eu vou parar de te interromper, mas Não, é que tá ótimo. no livro, assim, é uma das minhas histórias preferidas, tirando essa parte do Indigo e tirando a parte do cemitério, porque eu acho que fica tão jogado o Indigo, que eu nunca entendi por que ele tá lá. Eu nunca entendi por que ele é citado, assim. Eu gosto muito do Ele Stephen só King. aparece, né? Tipo, ele literalmente é só jogado. Fala, ai, cuidado com o Indigo, que é o que o Jude fala. Jude, que ele fala pro Luis, tipo, toma cuidado com as criaturas que existem aqui, pode ser um mendigo, né? Eles estão lá conversando, tá todo mundo bêbado, e depois nunca mais é citado. Então, assim, se é pra fazer uma menção tão rasa, às vezes é melhor que não faça. Exatamente. Ele chega a aparecer na história, mas descrito e tudo, mas acho que durou uns 3 ou 4 páginas. É bem pouquinho, assim, é coisa que a gente Isso. vê que tá ali. É logo no clímax ele aparece. Sim, e aí tipo, super esquecível, porque a história não é sobre isso, né? A história não Tanto que gira foi em torno. cortado no filme. Sim, acho que nas duas adaptações não tem isso. Não tem o Wendigo. E só pra fechar minha fala, tipo, deixa aqui uma curiosidade, que essa coisa da presença do cemitério indígena é tão forte no imaginário norte-americano, que, eu não sei se vocês sabem, mas o filme Poltergeist, Poltergeist é um Fenômeno, de 82, ele usou, tipo, a causa da desgraça que estava acontecendo naquela família é porque eles estavam em cima de corpos, né? Inclusive, a produção Sim. usou corpos reais para gravar aquela cena. Então, tipo, se você vê esse filme, todos aqueles corpos que aparecem são reais, tá, gente? Beleza? Fique com isso na cabeça de vocês. Mas a curiosidade que eu queria trazer é que no filme não é um cemitério indígena, mas na imaginação do norte-americano estava tão ferrenha sobre isso que a galera, tipo, criou um headcanon de que a casa onde se passa o Poltergeist estava em cima de um cemitério indígena, mesmo que isso não fosse citado no filme. E uma coisa também, tipo, lembrando agora de Stephen King, tipo, no filme Iluminado, ele diz que foi o Overlook foi construído próximo ao cemitério indígena também. Aham, tem essa parada aí também. No livro. No livro eu não vou lembrar, desculpa, mas eu lembro que no filme tem essa parada. Cara, é muita. Tipo assim, pra passar a palavra pro Caio, eu vou dizer que, assim, eu comecei citando o Exorcista, gente, e eu sei que o Pazuzu foi retirado, até o filme mesmo escancara isso, tá, gente? Tanto o livro quanto o filme escancaram isso. Foi retirado de uma entidade egípcia, tá, gente? Eu sei. E eu sei que nem o livro e nem o filme se preocupam em explicar se essa entidade era realmente algo do mal ou não para os egípcios. Mas fica a critério de vocês aí. Não, que eu lembrei que
que também o povo romani, quando ele é sempre associado, tipo, acho que vai bem mais atrás no cinema, né? Eu lembrei aqui, tipo, foi um flash na minha memória que o lobisomem, a versão original do lobisomem, tudo começa porque um representante do povo romani, ele passa a maldição pro protagonista. E isso é tipo anos 30, 40. Então, e nos anos 30, 40, a gente teve a popularização da Múmia também, a primeira versão da Múmia é dos anos 30. Enfim, isso vem bem mais atrás do que o boom dos cemitérios indígenas. Já que antes, na década de 30, 40, os indígenas eles eram os antagonistas do western, do faroeste. Aí, enquanto o terror ficava o antagonismo com as outras religiões. Gente, eu queria começar dizendo que eu peguei aqui, vocês estavam falando sobre canibais e tudo mais. Eu conheci o filme Holocausto Canibal. Alguém aqui conhece? Sim, Eu sim, nunca meu tive Deus. coragem de assistir, mas conheço. Conheço. Eu assisti uma parte. Na hora que vocês começaram a falar, eu só lembrei desse filme. E é a mesma premissa. São os estudantes que vão lá ver sobre as causas indígenas. Eles caem, um negócio assim, de avião, né? Numa aldeia canibal. Mas, enfim, continuando, eu queria falar sobre o filme do Ninguém Sai Vivo, da Netflix. Que também fala sobre uma imigrante legal do México. Ela vai morar numa casa lá, numa pensão, um negócio assim. E ela começa a ser assombrada por diversos espíritos, né, e tudo mais. E aparecem esses símbolos no final do filme. No final não, no meio pro final. Que também não explica, também eu não estava entendendo nada como é que funcionava o ritual, como é que funcionava as coisas que ela estava vendo. E simplesmente é tudo jogado. Eu acredito que o ponto dessas produções americanas e tudo mais é continuar perpetuando esse maniqueísmo da filosofia cristã, sabe? De existir só o bem e o mal e nada no meio disso. Então, o que não for cristão logo vira algo totalmente demonizado, sabe assim? Eu separei aqui outro filme mas esse aqui eu não assisti, eu queria saber de vocês. O Missa da Meia-Noite. Eu acho que ele coloca a igreja como rival, não é isso? Eu não assisti também. Eu também não cheguei a assistir. Isso, da série da Netflix. Pelos spoilers que eu vi, não. Não tem nada a ver, gente. Eu assisti ela esse mês. E, tipo, a premissa toda gira. Enfim, vocês querem spoiler total? Manda, eu já recebi um monte no Twitter mesmo. Então, é porque assim, o que acontece? O padre, né, daquela ilhazinha, ele vai numa expedição, acho que é pra Jerusalém, né? Ele vai lá e, tipo, ele tem Alzheimer, ele já tá num estágio bem avançado, né, da demência. E aí ele se perde no deserto e ele encontra um vampiro numa caverna. E aí esse vampiro transforma ele, dá o sangue dele para ele beber, e aí esse padre ele rejuvenesce. E aí o que ele começa a fazer? Ele começa a distribuir sangue de vampiro para todo mundo ali na cidadezinha. Então meio que a missa da meia-noite ela se torna uma missa noturna, não tem muito a ver com a questão do próprio ritual cristão. É mais porque o padre mesmo não consegue sair de dia. Então as missas têm que começar a acontecer à noite. E aí ele acha que aquele vampiro é um anjo e que vai trazer a salvação, mas enfim, dá tudo muito errado. Então, enfim, não sei ainda se eu gostei dessa série, não sei se, enfim, o mito do vampiro misturado com a igreja foi alguma coisa que deu muito certo. Assim, nesse ponto de vista, eu consigo lembrar, assim, do episódio de Criminal Minds, que é basicamente essa história, isso aqui mais macabra ainda, que é de um padre que distribuía partes dos corpos de alguns fiéis que ele matou como carne para moradores de rua. Criminal Minds fez esse episódio. E, tipo assim, eu só consigo lembrar desse episódio. É disso que a gente precisa, esse terror que a gente precisa, de padre fazendo um monte de coisa. Não é, gente? Dessas coisas assim que a gente começa a ver que às vezes a intenção da igreja é uma, mas a execução é completamente outra, porque ele queria fazer um milagre, ele queria curar todo mundo, e aí no final, tipo, sobrevive 2 crianças. É isso. Que bosta. Enfim, Eu
Segue. Eu só vou adicionar mais um que vai em contrapartida, pelo menos eu acredito, né? Contra esses que a gente vai estar falando, é Us, ou Nós, do Jordan Peele, que fala. Eu acho que nesse ele coloca assim a igreja como rival, tem umas passagens bíblicas e tudo mais, tem toda essa questão do branco. Então, eu queria encerrar com isso, porque o Jordan Peele é um maravilhoso diretor de Corra e tudo mais. Enfim, com esses exemplos e essas experiências que nós trocamos aqui durante o segundo bloco, eu vou passar para o terceiro. E, gente, a questão que eu quero levantar depois de todas essas coisas que nós falamos é se existe alguma maneira de nós criarmos boas obras atuais sobre demônios sem que nós precisemos demonizar outras culturas. E se essa possibilidade existe, se ela é real, como a gente começa essa movimentação como escritores e acadêmicos que estudam o gênero? Porque, assim, como pessoa que escreve horror e pessoa que gosta muito de horror sobrenatural e adora investir nisso, nessas histórias, eu sofro de um grande problema que eu preciso pesquisar muito para conseguir fazer as minhas histórias quando eu quero envolver horror sobrenatural, mas eu não tenho fonte, entende? E a maioria das fontes que eu preciso não estão em português. É nessa hora onde a academia entra, né? Sim, o terror, ele, enfim, foi um grande desafio que eu achei também para fazer o meu próprio TCC, que foi, tipo, como falar de terror em português. Porque tem muitas obras clássicas, por exemplo, eu tive que pesquisar bastante sobre a origem do horror como a gente conhece, né? Então, retoma total ali para a literatura fantástica e principalmente para o gótico. E aí, assim, as coisas que são mais populares são, tipo, Frankenstein, Drácula, essas coisas que muitas vezes acabam, né, já principalmente Drácula, que foi um exemplo que eu queria dar também no finalzinho da fala do Lee Telton, que é sobre a questão do povo romano, assim, tipo, Drácula é um grande vampirão da Transilvânia, assim, que, tipo, a gente não tem tantas informações sobre a criação dele, mas que ele foi inspirado no povo romano, né? Então, é uma coisa que fala total na história e que é um grande monstro aí do nosso imaginário de terror. Mas aí entrando também no que a Rai, né, na questão que a Rai trouxe sobre como a gente pode criar histórias sobrenaturais sem recair nesse estereótipo mesmo de demonizar as coisas, infelizmente, isso eu coloco entre parênteses, assim, que é infelizmente e também felizmente, é realmente fazer as nossas pesquisas, assim, a gente ir a fundo na história, né, principalmente do demoníaco na literatura, para a gente entender de onde que surge isso, para a gente entender quais que são as referências, de onde que, né, os brancos tiraram essa ideia de que o demônio é uma figura humanoide, meio bode, meio humana, para a gente entender de onde que isso vem, para a gente entender essa também, parte né? meio bode, meio humano vem da Bíblia mesmo, tá? Sim, então, mas aí, tipo, entender quais eram, por exemplo, que eu estudo bruxaria, né? A parte histórica da bruxaria. E eu comecei a ver essa parte mais histórica do próprio Baphomet, né? Para conseguir entender por que muita gente liga o satanismo com o demônio, num primeiro ponto, mas também para entender qual que é essa ideia dessa figura que pra gente ficou tão marcado como, né, o grande demoníaco de tudo, né? O grande deus demônio, o grande Lúcifer e tudo mais. E aí é meio que fazer uma inversão com a própria religião cristã, de começar a entender como também uma mitologia, né? Quando a gente está fazendo essa pesquisa, esses estudos, de entender que o cristianismo também é uma mitologia, da mesma forma como a gente vê, às vezes, a mitologia grega. Eu sei que não é certo falar mitologias indígenas, mas muita gente usa como se fossem mitologia e não como fosse realmente uma crença de diversos povos que são, né, existe há muito mais tempo do que o próprio cristianismo, e a gente começar a ver tudo isso não num viés religioso, mas num viés mais de conhecimento mesmo.
E esse é um grande desafio que eu passo também para conseguir entender quais que são os materiais que eu posso usar dentro de produções futuras, não só acadêmicas, mas também literárias. Mas é um desafio gigantesco, assim, porque se a gente for fazer essa receita, né, o mais arroz com feijão do terror, a gente vai continuar recaindo nesses estereótipos que são completamente prejudiciais. Como uma pessoa queer que cresceu dentro da Igreja Católica, uma coisa que eu aprendi a temer foi a Igreja Católica. Então, Sim. De vez em quando eu tenho medo também. uma coisa que eu aprendi a temer foi isso. Então, de vez em quando aparece em alguns escritos, né? Que é coisas que vêm diretamente daí, tipo, esse lado bem mais radical, tipo, da Igreja Católica como um todo, também do cristianismo como um todo. Mas, enfim, uma, uma coisa que, como a Rai e a Vicky já falaram, eu acho que é impossível a gente não pesquisar, a gente não fazer o nosso dever de casa, né, de ver como essas coisas que não fazem parte diretamente da nossa cultura, né, a gente pode pesquisar e descobrir muitas outras coisas. O Google tá aí, apesar de geralmente enfiar a gente numa lavagem de fake news, mas tem maneiras de pesquisar dentro do Google que a gente pode aprender muita coisa. Tem o Google Academics por aí, né? Enfim, mas também entender que o terror, ele existe dentro de coisas que pertencem à nossa cultura também. O terror, ele tá aqui. Tipo, o terror é aquela sensação que você vai despertar na pessoa. Então, a gente pode escrever histórias de terror usando a nossa própria pessoa. Enfim, no outro podcast, inclusive, eu tinha até falado que, para mim, a pior coisa do terror é quando utiliza o fator humano, o humano em si. E a gente pode criar o terror com esse fator humano sem precisar sair por aí estereotipando ou demonizando outras culturas por aí. A gente consegue criar o terror. Mas é importante também pesquisá-las para a gente aprender e entender como essas outras culturas funcionam. Não, e principalmente, eu acho que o terror, como você mesmo disse, é algo inato nosso, sabe? A sensação de ter medo. Eu acho que não precisa ir para muito longe para você escrever sobre terror. Você pode colocar a polícia de uma maneira diferente, você pode botar brancos, o racismo de uma maneira diferente, e não ir para religiões indígenas, religiões africanas e tudo mais, sabe? Continuar perpetuando esse negócio que vem desde muito tempo. Acho que a gente acaba criando um imaginário de quem é inimigo, sabe assim? Então, eu acho melhor, eu acho que eu iria para um lado meio Stephen King, sabe assim, de criar terror com cachorro, de criar terror com carro, essas coisas assim, para sair um pouco disso, de tem que ser bom para Stephen todo mundo, King, entendeu? quando não está criando terror contra as culturas. Stephen King quando não tá Assim, tendo ele faz um pedaços. trabalho em Rose Madder de criar uma espécie de horror que fala contra o antissemitismo e contra a violência contra a mulher. Só que a forma como ele faz isso é muito questionável. Não sei se é essa palavra que eu posso usar mais. Sim. Mas Acho que é muito questionável porque, assim, ele coloca o personagem que é antissemita, neonazista e pratica violência contra mulheres, que é o vilão do livro, inclusive, que é o Norman Daniels, para sofrer a punição contra os crimes praticados dele, não através de uma punição no mundo real, mas a punição dele vem através de uma criatura, de uma entidade que embarca no meio de uma alucinação que ele vive através de um espelho junto com a esposa e mais o corpo da filha dele morta. É um negócio muito complicado. E aqui eu acabei de estragar a vida de vocês porque eu contei o final do livro. Mas, Obrigado. enfim, desculpa, mas é um negócio muito complicado. Mesmo eu tendo contado parte dele, você vai achar confuso quando você for ler. Porque é muito confuso essa forma de alucinógena que o Stephen King usa para punir o Norman Daniels. Porque parece
que o Stephen King pensa de uma forma assim, dentro desse livro, pelo menos, parece que ele pensa o seguinte: cara, as leis dos Estados Unidos da América não funcionam contra esse homem, porque esse homem é um homem branco de meia idade, classe média, que é um policial de reputação quase que ilibada dentro do departamento dele. Então, as leis americanas que deveriam funcionar contra ele não funcionam, mesmo ele cometendo essa lista de crimes hediondos aqui. Então, para que eu possa puni-lo, eu vou transferir ele para outro universo onde as minhas leis funcionam e vou criar esse monte de criaturas para puni-lo. Ele deu uma punição fantástica, né? Assim, basicamente. Isso. Então, assim, eu não sei se isso é escroto da parte dele ou se ele realmente quis dar essa impressão de que, tipo, as leis do mundo real não funcionam, então nós temos que criar as nossas leis imaginárias para poder resolver esses problemas. É complicado. E só para complementar, tipo, quando eu digo que a gente tem coisas dentro da nossa cultura, né? Mas também ter cuidado é que, tipo, algumas, entre aspas, que eu vou dizer aqui, lendas e mitos que surgem na nossa cultura, e aqui eu não estou falando de... enfim, tipo, elas podem ter um fundo que a gente não sabe, que a gente não conhece, que é um fundo muito... que é um fundo demonizador de outra cultura. Tipo, a gente pode acabar esbarrando nessas coisas. Por isso que, de qualquer forma, a pesquisa é uma... Eu adorei, assim, super enriquecedor tudo que vocês falaram, gente. Eu fiquei até meio arrependida de ter aberto essa roda, porque esse bloco, porque eu já tô aqui, ó, repensando um bilhão de coisas. Mas, enfim, conversa tá aí pra isso, né? Justamente pra gente fazer essas movimentações. Mas, enfim, não tenho nada a tirar do que vocês falaram, ou, tipo, pra debater e falar que enxergo de uma outra forma, porque achei incrível tudo que foi posto aqui. E uma coisa que me dá muita vontade, assim, também, de como pessoa que produz e consome muito terror, eu queria que alguma história colocasse muitas vezes essas entidades, essas criaturas, não como vilãs, assim. Às vezes eu sinto um pouco de falta disso, sabe? De como que a gente pode também colocar o sobrenatural e muitas coisas que podem acontecer dentro dessas religiões e dessas outras culturas, mas que a gente não demonize, assim. Eu sinto muita falta, até mesmo dos próprios demônios, que muitas vezes nem são demônios propriamente, eles são demônios para o cristianismo, mas eles são entidades que são fantásticas, são incríveis, são que podem realmente fazer alguma coisa boa para as pessoas que trabalham e acreditam nelas, né? Então eu sinto muita falta disso também, de fazer essa outra movimentação inversa, de apresentar o que é demoníaco como não demoníaco. Eu acho que pode ser uma coisa bem meio reparadora, às vezes, para algumas culturas, mas que dê para trabalhar algumas histórias que pode dar muito certo. Pode ser até fora do terror, né? Mas pensando numa caixinha aterrorizante. E é isso, esse é o meu único pedido, assim, para os escritores e produtores de terror que estiverem ouvindo esse episódio. Vamos fazer demônios sem a parte da demonização, sabe? Como entidades e como deidades que potencializam o próprio poder humano, né? As próprias Criem seus demônios. né? As próprias coisas que nós humanos conseguimos fazer, mas se a gente tiver uma ajudinha ali, às vezes pode ser um pouco mais legal, assim, mas sem essa parte da demonização e sem esse olhar muito cristão dentro do próprio terror, né? Que eu acho que o terror é um gênero muito cristão, muito cristão. E outra coisa que eu quero pedir para meus colegas escritores, se é que eu posso pedir alguma coisa, peguem esse exemplo da Vicky, sim, para fazer demônios que potencializam crimes humanos, mas não façam como fez o diretor de Exorcismos e Demônios, que em inglês tem o título de The Crucifixion. Não façam como esse homem fez, tá? Porque a única solução que eu tenho para esse filme é eu torcer pro demônio. E eu não quero isso. O spoiler desse aí também, conta. O spoiler é o seguinte: a história é a história de uma jornalista
que ela viajou pro interior eu acho que é a Romênia, mas eu não tenho certeza, tá, gente? Ela viajou pro interior de um país europeu. Olha a Romênia chegando aí de novo. Mas eu não tenho certeza se é esse país, tá, gente? Enfim, ela viaja para esse país para investigar o caso de uma jovem mulher que morreu durante a sessão de um exorcismo. Quando ela chega na igreja onde esse negócio foi performado e começa a investigar a história para fazer a matéria que ela precisa, ela conhece o padre que é responsável pela capela local da vila onde fica o hotel que ela tá hospedada. E esse padre é jovem, tem uns 30 e poucos anos, ele é bonito, ele malha, sabe? E ela passa o filme inteiro querendo dar pro padre. E o padre passa o filme inteiro dizendo: minha filha, eu sou um celibatário, eu fiz os meus votos, eu respeito a minha igreja, eu respeito a minha batina, se justificando do porquê que ele não pode. E ela tá lá enchendo o saco do padre. Quando o demônio aparece no filme, que ele demora também a entrar em ação, quando o demônio aparece no filme, ele entra e ele fala assim: ok, eu sei que você quer dar pro padre. Então é justamente aí que eu vou te atacar. E ele investe na luxúria presente nessa mulher e faz ela ter as piores alucinações possíveis. O podcast tomou. Pois é. Dá tudo errado. Enfim, é um filme horroroso que ninguém deve repetir o que esse filme fez em hipótese alguma. A única coisa que vale nesse filme, para não dizer que nesse filme nada presta, é a cena de 10 minutos que é o flashback sobre a morte da mulher que foi ser investigada. Só isso que vale naquele filme. É que aí, no decorrer de toda a narrativa, a gente até esquece que tinha uma mulher que morreu. Exatamente. A gente esquece. Principal. A gente se concentra na jornalista querendo dar pro padre. De um próximo podcast que é tipo o papel da mulher demonizada nos filmes de horror. E a gente vai falar mal de todos os filmes de terror que existem. É isso. Ah, meu Deus. Enfim, spoiler do próximo episódio, é isso, né? A Rai e os convidados ralhando todos os filmes de terror já feitos na história. A gente vai sair daqui odiando o nosso gênero favorito, Vicky. Olha isso. Sim, não, mas é uma coisa assim que eu até evito pensar muito, problematizar muito, porque aí eu sei que se eu pensar demais, eu já vou falar: nunca mais quero ler nada de terror. E aí eu vou ficar bem triste, porque eu nunca mais vou querer ler nada na minha vida. Porque é isso. É literalmente isso daí. Então, aí, pros escritores e produtores e diretores e roteiristas de terror, a gente lança 2 grandes desafios, que é, né, de não demonizar as culturas não brancas, né, os povos não brancos, e também não demonizar a mulher. Que aí acabou o terror. Como que faz? Aí eu lanço um terceiro desafio: não demonizar / não matar personagens queers. Nossa, acabou o terror. Acabou tudo. Não tem mais. Fecha o... Ainda tem PCD, né? Ainda tem PCD, porque nesse filme de terror rola muita gente com cadeira de rodas e tudo mais. Rola muito capacitismo. Jezabel é um exemplo clássico disso também. Que tem muitas cenas ali que é escancarado o capacitismo também. E é isso, tá aí lançado desafios, gente. Enfim, gente, ainda estou aqui com meus personagens queers com medo de ritos da Igreja Católica, e é isso. E eu ainda estou aqui com os meus personagens que se transformam em animais pra matar pessoas que são racistas. Então, faz aí. Quero. É isso, galera. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. Eu vejo vocês na próxima. Até lá e tchau. Tchau, pessoas. Tchau, ouvintes. Tchau, gente. Tchau, Valeu tchau, por gente. ouvirem. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.